Olá, seguidores de O Liberal, eu sou Jéssica Nascimento e hoje nós estamos aqui com Cássio Bittar, coordenador do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Estado do Pará. Bem-vindo, Cássio, obrigada por aceitar a nossa entrevista. Oi, Jéssica, eu que agradeço o convite e assim, é uma satisfação sempre poder contribuir. Excelente. Cássio, para a gente começar a nossa entrevista, eu pergunto quais são as principais ações do Núcleo de Defesa do Consumidor, né, da Defensoria Pública do Pará, atualmente, e como essas ações impactam o consumidor paraense? O Núcleo de Defesa do Consumidor é um braço especializado da Defensoria Pública, especificamente para atendimento nas questões que envolvem relação de consumo. Então, todas as relações de consumo, desde a compra de um televisor até o consumo de energia elétrica, são atendidas neste núcleo. Hoje, eu destaco que, dentre as principais demandas que o núcleo tem, pode-se caracterizar as fraudes e golpes bancários, né? As questões relacionadas a práticas ilícitas relacionadas a produtos bancários, empréstimos não reconhecidos, cartão de crédito não reconhecido, consórcios fraudulentos. Então, esse, sem dúvida, representa hoje o carro-chefe nas demandas de um núcleo como o nosso. Durante muito tempo, as questões relacionadas à energia elétrica, até pelo perfil do Estado do Pará, foram demandas que tinham um bom volume lá, mas eu falo com segurança de que as demandas relacionadas às fraudes hoje estão no topo do ranking. Excelente. De acordo com a sua experiência, quais são as demandas mais recorrentes que chegam, né, ao Núcleo de Defesa do Consumidor? E como o Núcleo tem se adaptado para lidar com essas questões de forma mais eficiente? Como eu te disse, as demandas relacionadas a fraudes e golpes bancários. Poderia te dizer empréstimos não reconhecidos, consórcios fraudulentos. Hoje o golpe do consórcio é uma prática que, em que pese é uma prática criminosa. A vítima pode obter uma reparação cível, né, na justiça, obter uma indenização, e o Núcleo de Defesa do Consumidor ele funciona para isso, naturalmente para aquelas pessoas que não podem pagar um advogado. Nós atuamos inicialmente de maneira individual, nós atendemos aquela pessoa, coletamos os dados, tentamos realizar resolver extrajudicialmente aquela demanda, ou seja, a gente notifica a empresa, vê se a empresa resolve extrajudicialmente, e quando não é possível, nós levamos o caso até ao Poder Judiciário. Quando nós identificamos que um determinado fornecedor, uma determinada empresa, a demanda tem se multiplicado no núcleo, com a mesma narrativa, nós podemos também, e fazemos isso, nós instauramos um procedimento de tutela coletiva que pode resultar numa ação civil pública, ou seja, uma utilização de uma ferramenta pela Defensoria Pública para a gente tentar resolver o problema não apenas de um consumidor, mas de um universo grande de consumidores. Excelente. O Núcleo tem registrado aumento nas queixas relacionadas a serviços de telecomunicações e energia elétrica? Se sim, quais são as medidas mais eficazes que o Núcleo tem adotado para resolver esses problemas? As demandas de telecomunicação reduziram bastante, sobretudo depois da universalização e da ampliação do serviço, né? A partir do momento que você teve a concorrência, que você teve ferramentas de fiscalização e controle mais efetivas, essas demandas de fato diminuíram. Ainda temos demandas relacionadas a isso, mas as demandas relacionadas à energia elétrica ainda são bem recorrentes, né? E hoje o núcleo atende não só aqui na capital, mas atende também cidades do interior. Então, as demandas relacionadas à energia elétrica, nós temos desde uma cobrança indevida até uma recuperação de consumo, que as pessoas chamam, né? Muitas vezes o consumidor fala assim, olha, eu recebi uma multa, né? Mas não é multa, é uma recuperação de consumo que a distribuidora faz por um valor que ela deixou de arrecadar daquele consumidor. Ela pode fazer isso? Pode, mas existem critérios para ela fazer isso. O que o núcleo faz? Eu vou observar se ela para recuperar aquele consumo, ela fiscalizou esses critérios. E essa demanda é bem comum. A forma que nós temos de resolver desde 2016, nós construímos um canal linha direta com a distribuidora de energia, com a atual concessionária no estado do Pará, através do qual a gente resolve essas demandas extrajudicialmente. Então, eu judicializo muito pouco as demandas contra a distribuidora. A maioria dos casos nós resolvemos através de um canal linha direta extrajudicial. Essa sem dúvida, é uma das principais demandas relacionadas à distribuidora. No interior do estado, nós temos demandas relacionadas à qualidade do serviço. Hoje mesmo eu atendi uma comunidade, moradores da Ilha de Algodoal, informando sobre as recorrentes interrupções do serviço lá,
Então, são casos também que nós, a Defensoria Pública, se ocupa, né, tentando encontrar a solução para benefício desses consumidores. Entendi. Recentemente, a Câmara dos Deputados aprovou a gratuidade da bagagem de mão em voos domésticos. Como o núcleo avalia essa decisão e de que forma ela pode afetar os direitos do consumidor? O Legislativo tem essa atribuição de estabelecer, de normatizar as questões, em especial o Legislativo Federal, as questões relacionadas às relações de consumo. Eu penso que é uma medida correta e, na verdade, ela está tentando evitar que a regulação setorial, que é a regulação da ANAC, pudesse, vamos dizer, regulamentar essa cobrança, né? Então, o que a gente tem visto, infelizmente, é que aquele ente regulador, e cada um dos serviços tem, a eletricidade, serviço de energia elétrica tem a ANEEL, os serviços de saúde suplementar, plano de saúde, tem a ANS. E a ANAC faz a regulação da aviação civil. O que a gente verifica muitas vezes é que são editadas normas, resoluções, que muitas vezes vão ao encontro do consumidor. Então, quando você tem uma norma nesse sentido, é uma norma que já blindou essa possibilidade, ou seja, ela protegeu o consumidor. Então, eu vejo com satisfação e, de certa forma, como consumidor, com alívio, essa blindagem através da qual a legislação vai efetivamente proibir essa cobrança. Eu penso que, em que pese o Brasil zelar e ter como fundamento da ordem econômica o livre mercado, é muito importante que o livre mercado ele seja compatibilizado com os direitos do consumidor, que não seja efetivamente sem regulação, sem limites, sem zelar pelo interesse e pelos direitos dos consumidores, porque afinal de contas todos nós somos consumidores e todos nós estaríamos sujeitos a isso. O argumento de que a inclusão da cobrança de bagagem de mão, como foi o caso da cobrança do assento marcado, ou ainda da vedação do despacho gratuito de bagagens, viria para trazer uma redução nas tarifas, já foi visto que isso efetivamente não acontece, justamente por essa liberdade de mercado. Então, eu penso que é preciso, sim, medidas, se não no ambiente, na regulação setorial que a ANAC faz, através do legislativo, para proteger o consumidor desse tipo de prática. Excelente. E existe alguma área que, na sua opinião, ainda carece de mais atenção legislativa para proteger os cidadãos? Eu penso que os serviços de energia elétrica, a legislação relacionada ao setor precisa ser aprimorada, né? Ela precisa trabalhar reconhecendo as realidades, principalmente as realidades regionais. Hoje nós temos um estado no qual nós temos um grande potencial de geração de energia através das nossas atividades hidrelétricas e que geram impacto para milhares de pessoas, impactos socioambientais, e nós temos aí a tarifa mais cara do país. Então, através da regulação, da legislação, seria possível sim, eu não digo equilibrar o setor, porque isso é bem mais complexo, mas criar uma compensação para esse tipo de cobrança. Fazer com que aquelas pessoas que efetivamente estão no estado possam se sentir contemplados pelos impactos da geração de energia produzida por Belo Monte e por Tucuruí. Então, seria muito importante que houvesse esse esforço normativo, através do legislativo, para que nós tivéssemos uma compensação por isso. Eu fico imaginando imagine um cenário no qual o consumidor, por estar no estado do Pará, abre sua conta e ele consegue identificar o item ali que efetivamente significa um desconto por conta de estar no estado. Isso seria benéfico não apenas para consumidores residenciais, né, que são os mais, realmente, quem tem mais vulnerabilizado por conta da energia, mas seria benéfico também para o setor produtivo. Nós conseguiríamos atrair mais empresas, conseguiríamos gerar mais empregos, se nós tivéssemos uma justiça tarifária com uma compensação nesse ponto. E eu penso que a normatização ajudaria muito. Mas, olha, também acho que é preciso avançar em outras áreas também. As áreas relacionadas aos planos de saúde, né, que volta e meia nós temos aí reclamações, denúncias de operadoras de telefonia que não querem fornecer o serviço a contento. E também, eu diria que carece de regulamentação satisfatória a questão relacionada aos bancos e instituições financeiras, que muitas vezes estão permitindo ou se omitindo diante de fraudes bancárias por conta de ausência de legislação.
Excelente. Em tempos de crise econômica, muitos consumidores acabam sendo vítimas de práticas abusivas, né? Quais orientações o núcleo oferece para ajudar a população a identificar e evitar essas práticas no dia a dia? Jéssica, uma das coisas que a gente fala com frequência assim, no núcleo e que eu percebo o dia a dia de atendimento ao cidadão, isso vai te credenciando para poder ter uma opinião sobre o que efetivamente acontece. Eu lhe digo assim com clareza, a ausência de informação sobre determinado produto ou serviço ou sobre determinada relação de consumo, muitas vezes tem favorecido muito a lesão ao consumidor. Não digo que ela é a causa da lesão, porque afinal de contas a lei estabelece a obrigação do fornecedor. Mas o consumidor bem informado, ele pode minimizar muito dos prejuízos que ele sofre na relação de consumo. De que forma o núcleo trabalha? Fazendo essa informação. Então nós produzimos materiais informativos, alertando a população sobre os riscos diante de golpes e fraudes bancárias, materiais relacionados a energia azul, que é o material que nós trabalhamos para orientar as pessoas que busquem o tarifa social de energia elétrica, sobretudo aquelas famílias de baixa renda, que muitas vezes estão pagando uma conta alta de energia, mas têm direito a ter um desconto que é previsto em lei, e também as questões relacionadas ao superendividamento. Então, a nossa forma de atuar, além de processos, notificações, que é o nosso dia a dia enquanto defensoria, é prestar o dever de informação, ir até os veículos de comunicação, ir até as escolas, fazer eventos em praça pública, é estar onde a sociedade efetivamente, ir até o encontro da sociedade e ali prestar essa informação para que as pessoas possam se prevenir. O núcleo, a defensoria, tem algum dado, algum número de queixas que o consumidor paraense já fez, já faz? E quais são as principais, qual é a principal área de queixa, principal setor, né, seja econômico, seja social, que vem as queixas do cidadão paraense? Tem algum número que possa nos dar ou não? Assim, no âmbito do núcleo de defesa do consumidor, eu posso te dar esses dados, porque são dados que foram consolidados aí ao longo da existência do núcleo, né, que tem mais de 10 anos. O núcleo faz um atendimento anual de mais de 15 mil pessoas. Desses atendimentos, são 15 mil atendimentos durante um ano, na sua sede, que funciona ali na 1º de março, no número 766. Nesse percentual, nós costumamos trabalhar com uma média de 60% desses reclamações relacionados a produtos bancários, fraudes, golpe do consórcio. Nosso carro-chefe hoje está relacionado a isso, tanto que nós implementamos uma ferramenta só para isso, que chama Proconsumidor, do Ministério da Justiça, justamente para tentar resolver de forma rápida e eficaz essa demanda. O outro número, que é um número interessante, diz respeito às demandas relacionadas à energia elétrica, mas nós conseguimos, através da parceria e da construção com a distribuidora no estado, nós conseguimos um bom canal de atendimento. Então hoje nós conseguimos mais de 70% das nossas demandas, nós conseguimos resolver extrajudicialmente. Então uma senhora que nos procura reclamando da sua conta, nós conseguimos resolver a pendência dela sem precisar levar ao judiciário. Isso é um ganho importante, porque como é de conhecimento público notório, o judiciário está sobrecarregado. É preciso que se criem ferramentas justamente para resolver antes de chegar na máquina judicial. Justamente para que, além de dar uma resposta rápida para esses consumidores, descongestionar uma máquina que está sobrecarregada. Então, no âmbito do núcleo, hoje, esses são os dados que nós temos relacionados a atendimento. Excelente. E as queixas? Justamente são os dados das queixas. Aquele número que você passou, 15 mil. 15 mil pessoas atendidas no núcleo. Dessas 15 mil pessoas, você vai ter esse universo de demandas, todas relacionadas à relação de consumo. Você vai ter desde energia elétrica, serviços bancários, planos de saúde, serviços de educação, tudo que envolve relação de consumo, você vai ter efetivamente lá. O que nós não temos, e aí eu recomendo sempre que as pessoas procurem o PROCON, são as demandas relacionadas a vício no produto. Exemplo, comprei uma geladeira e a geladeira parou de funcionar. Geralmente essa demanda ela é atendida no PROCON, pela própria característica e pelo próprio formato que o PROCON tem. É uma pergunta também interessante, as pessoas sempre perguntam qual é a relação do PROCON com o Ministério Público, com a Defensoria, como é que essas entidades estão organizadas? Todos são órgãos de defesa do consumidor. Todos trabalham com um propósito,
que é exercer a defesa do consumidor. Só que cada um tem uma linha de atuação. Enquanto o PROCON ele tem mais uma linha de fiscalização, notificação, porque ele é dotado de poder de polícia, a Defensoria Pública tem uma linha de atuação de acesso à justiça para aquelas pessoas, como eu disse antes, que não podem pagar o advogado. Geralmente são os mais pobres, que não podem pagar o advogado. Então, nesse universo de atendimentos que nós temos durante um ano, eles são espalhados nessa realidade, nesse espectro aí de reclamações. Excelente. Essa foi a entrevista com Cássio Bittar, coordenador do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Estado do Pará. Mais uma vez, obrigada, Cássio, por aceitar nosso convite e aceitar nossa entrevista. Eu que agradeço e estou à disposição. Obrigada.